Olá, minha querida alma que me acompanha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Sou a Valentina, sou sacerdotiva, e por aqui a gente expande a consciência e eleva a nossa frequência. E no vídeo de hoje a gente vai abrir uma porta da percepção, ou portas da percepção. E essa visão me veio ontem de noite e eu fiquei tão em êxtase que eu não conseguia dormir, eu fiquei muito empolgada com essa visão que eu tive e não vi a hora de vir aqui compartilhar com você, já que todo esse processo de conhecimento, de desbloquear símbolos, eu venho aqui e trago pra você, é claro. Então, se tu não é inscrito, já aproveita e se inscreve no canal e vamos lá. Essa visão que eu tive estava me falando sobre o terceiro olho, e da gente perceber o nosso terceiro olho como uma lente, que nem a lente de uma câmera. E daí a gente tem, quando a nossa abertura tá fechada, quando a abertura da câmera tá fechada, quer dizer que não pega nenhuma luz. Não tá aberta. O diafragma dela, que é o fechar e abrir, não tá nada aberto. Tá completamente fechado no diafragma e daí não pega nenhuma luz, a abertura está completamente fechada. Esse é o processo quando a gente inicia esse despertar. O nosso olho interno, nosso terceiro olho, o olho da mente, está fechado. Como que a gente começa a abrir esse olho, conscientemente fazer esse trabalho? Para receber mais luz, né? Para passar luz por ele. Primeiro, a gente olha para dentro de nós e a gente precisa ver além da escuridão e como isso acontece. A gente precisa ver todas as partes de nós, a gente precisa mergulhar fundo, profundo dentro da gente e acessar essas partes que estão ali, foram deixadas no passado, foram esquecidas, foram reprimidas, foram ignoradas, foram silenciadas dentro de nós. É nesse olhar interior que a gente acessa essas partes de nós que a gente precisa se esforçar para incidir luz nessas partes mais sombrias de quem somos, dessas partes mais inconscientes de quem somos. E a gente pode fazer isso, por exemplo, escrevendo a respeito de quem a gente é, como a gente se sente em relação a experiências do passado, como a gente se projeta no futuro, o que a gente tem em mente, quais são os nossos sonhos. E principalmente nessas versões passadas, da gente realmente ir lá e tirar da gaveta aqueles traumas, aquelas feridas emocionais, levar a fundo, fazer esse trabalho mesmo de escavação dentro da gente. Tendo aí essa abertura, querendo mesmo incidir luz. Conscientemente eu vou incidir luz nessas minhas sombras, eu vou extrair daqui todas as joias que estão no meu inconsciente. E são joias. A gente tem muito poder na escuridão, nas trevas, porque nas trevas a gente tem esse vazio fértil. Essa total potência pronta para receber luz e ter forma, né? Começar uma forma ali. Conter uma forma naquela escuridão. E daí a gente faz esse processo. E por que olhar para dentro? Porque o que é dentro é fora. E daí, por exemplo, a gente começa a abrir essa lente, né, vendo dentro da gente, porque é o olho de dentro, a gente precisa enxergar dentro de nós, a gente precisa realmente visualizar o nosso mundo interior, essas nossas versões, como elas operam, porque a nossa psique, habilidades psíquicas, vem da habilidade de ter uma psique integrada, não ter uma psique fragmentada, onde tu deixa um pedaço de ti lá longe, que tu coloca lá, que tu reprime, que tu ignora aquela parte de ti, que tu coloca que ela não é digna de amor, porque tu não pode fugir de ti, tu não pode se desassociar de ti, tu não pode aniquilar uma parte de ti, tudo que tu precisa fazer é integrar as partes de ti, conciliar essas partes de ti, se compreender na tua totalidade. E aí, depois desse processo que a gente faz esse mergulho no mundo interior, que a gente acessa, que a gente concilia essas partes de nós, a gente começa a se abrir pra fora. Por quê? Porque a gente incidiu luz dentro, a gente tá abrindo esse diafragma. Tá abrindo o diafragma, tá pegando mais luz. E aí a gente vai recebendo mais consciência de fora,
do divino, de Deus, da luz solar, como tu quiser chamar, consciência que é luz, que é informação que vem até nós. Quando a gente faz essa abertura, informações começam a simplesmente cair que nem um download na nossa mente. Simplesmente a gente começa a ter insights que realmente é algo como se a gente recebesse. E pra mim é assim, a gente recebe, não é algo que a gente pensa. Simplesmente dá um eureka ali e tu acessa um conhecimento que tu não sabe como foi parar ali. Tu simplesmente clicou algo, tu fez uma associação brilhante entre símbolos, entre tua experiência e alguma outra coisa, tu tem muitos bons insights. E aí, como que tu pode trabalhar para expandir ainda mais, abrir cada vez mais esse diafragma? A gente começa a trabalhar com essa ideia de visualização no olho da mente. Porque a gente precisa exercitar esse olho da mente. E quanto mais a gente exercita em simples práticas, mais a gente se torna apto para receber essas visões mais complexas dentro de nós. Por exemplo, se a gente trabalha de tu fechar os olhos e se conectar com a tua energia, e daí tu pensa que tu tá saindo do planeta Terra e tu tá olhando o sistema solar lá de cima. E daí tu se imagina lá, sei lá, sentado no vazio, olhando o sistema solar. E daí tu vai pra outra galáxia. E daí, por exemplo, tu volta e tu se imagina nesse momento sentado aqui, daí tu imagina o espaço ao redor de ti, a tua casa, o teu bairro, a tua rua. Tu começa a imaginar, tu começa a exercitar, tu começa a aumentar a tua capacidade de imaginação, de visualização, e isso vai ser muito útil quando essas visões vêm até ti. Elas podem vir como um sussurro, como palavras, né, essa parte de clareaudiência, que é como se alguém falasse contigo dentro da tua mente, que é uma voz que tu não reconhece como tua, é algo que simplesmente vem até ti e tu ouve. E daí nas visões a gente tem que essas visões vêm até nós no olho da nossa mente e é instantâneo, não é algo que tu poderia ter pensado, é algo que vem até ti. É como se fosse uma gota caindo num oceano, e esse oceano é a nossa mente. Daí uma gota cai ali e na hora tu sente essas ondulações, tu sente essa visão, assim como essa visão que eu tô te falando desse símbolo do diafragma no olho da mente, foi algo que veio até mim. Então, quando tu começa a trabalhar esse aspecto de visualização, de imaginação, e também trabalhar com símbolos, visualização de símbolos, ir atrás do conhecimento sobre símbolos, porque muitos símbolos a gente carrega, eles simbolizam partes de dentro de nós, eles simbolizam esse processo de despertar da consciência, esse processo de abrir a porta da percepção na nossa mente. Então, tu trabalhar visualizando esses símbolos e entendendo os aspectos dele, por que que ele foi formado daquela forma, por que que ele tem aquela forma específica, o que que a serpente quer dizer num símbolo. Isso vai te ajudar, vai ir acordando essas partes adormecidas do teu DNA. Tu vai ativando essas partes do teu inconsciente, porque imagem é a forma que a psique trabalha. A psique trabalha através de imagens, o inconsciente trabalha através de imagens. Por isso que imagens, por vezes, simbólicas, têm um forte apelo visual para nós, nos dão uma emoção muito forte que a gente não consegue, por vezes, explicar logicamente. E aí a gente vai trabalhando isso. E daí esse diafragma vai abrindo cada vez mais. Conforme tu se aprofunda dentro de ti, maior a profundidade que tu vai conseguir ver fora de ti. E daí eu tenho pra mim que essa lente, né, essa lente no olho da nossa mente, ela vai se abrindo, vai recebendo cada vez mais luz, tu vai recebendo cada vez mais informação que tu canaliza, né, que vem até ti, simplesmente cai no teu canal, no teu corpo, veículo, e tu vai escavando dentro de ti cada vez mais, e daí tu vai vendo, tu vê a profundidade em ti, e daí tu começa a enxergar com teus olhos físicos a profundidade no outro. É como se tu desbloqueasse um novo tipo de visão que vai além dos 5 sentidos. Então é, por exemplo, como se tu desbloqueasse uma visão de calor, uma visão ultravioleta. Tu enxerga além da materialidade, tu enxerga além do construto da Matrix, né? Dessa performance, dessa
encenação, se posso colocar assim. Por que encenação? Porque performance é tudo falso? Não, é a ideia da ilusão. E não num sentido ruim aqui, mas um sentido que tudo é transitório, tudo é ilusório. A gente é a figura que observa os nossos pensamentos, que observa tudo ao nosso redor. A gente não é nossos pensamentos, a gente não é as nossas memórias, a nossa história, o nosso corpo, a gente não é a realidade lá fora, a gente é aquele observador constante. A gente é a pura consciência. E aí a gente se abre nesse aspecto que a gente vê através dos véus, né, da materialidade, do construto, da Matrix, que é essa realidade que a gente vive, a gente vê além disso. A gente percebe que a gente é pura consciência e a gente começa a se conectar cada vez mais com o um. A gente começa a perceber que somos todos um. Que somos um, que a gente é o todo absoluto. E que a nossa visão aqui dos olhos físicos, ela tá limitada pelo ego, porque é a maneira que o um tem de colocar uma experiência individual para ele experienciar a si mesmo e se lembrar da origem dele mesmo, que é a origem divina. E aí, nesse processo, tá, a gente abriu o olho da nossa mente, a gente abriu esse diafragma e agora a gente acessa bastante luz. A gente tem ainda a missão de limpar essa lente. Como que a gente limpa essa lente para enxergar cada vez com mais clareza, com cada vez mais discernimento? A gente vem com essa limpeza da nossa lente, é a purificação das nossas emoções, da gente realmente, quando a gente faz essa escavação dentro de nós, que a gente acessa essas partes de nós, por vezes reprimidas, ignoradas, feridas, a gente sente aquelas emoções que elas têm armazenada ali no nosso corpo, que estocou no nosso corpo, porque deixar essas emoções presas no nosso corpo cria bloqueios energéticos e isso interfere o fluxo daqui pra dentro e daqui pra fora. Então a gente precisa se permitir liberar essas emoções, purificar o nosso organismo, beber bastante água, comer bastante comida natural, e tudo isso ajuda nesse processo. Porque o corpo não é separado da mente. Se tu quer purificar a mente, é aconselhável, né? Obviamente que tu purifique o teu corpo também. E aí, nessa purificação que a gente limpa a lente ali, a gente vai polindo aquela lente e conforme a gente vai se trabalhando esses aspectos da nossa psique, das nossas partes, do nosso ego, enfim, quando a gente vai integrando tudo isso numa totalidade, é como se a gente fosse lapidando essa lente. E agora ela enxerga cada vez mais multifacetada, ela consegue enxergar cada vez mais perspectivas. E aí, nesse processo, a gente começa a se abrir no terceiro olho para multidimensões. A gente começa a se abrir para visões de futuro, visões de outras dimensões, visões de símbolos que nos trazem muita informação, nos trazem muita sabedoria divina, que é algo que simplesmente vai caindo no nosso canal como um download. E aí é isso, quanto mais a gente vai aprendendo a aplicar conscientemente as leis universais, entendendo que o que é dentro é fora, a gente vai aprendendo a mergulhar cada vez mais fundo dentro de nós, sem medo, sabe? Com esse sentido de quem quer investigar, de quem tá curioso, de quem quer aprender mais sobre si mesmo. Porque quando a gente faz isso e a gente vai apaziguando, né? Pegando aquela parte de nós que ficou lá longe naquela história, que ficou lá entrelaçado com alguém que tem alguma mágoa, algum ressentimento, a gente vai e pega aquela parte de volta. Aí a gente resgata aquela parte lá da nossa infância, da criança ferida que tinha medo de se expressar, a gente resgata aquela parte e agora a gente se expressa melhor, a gente se expressa com espontaneidade. E a gente vai reunindo todas as partes, né? Aqueles fragmentos que a gente deixou perdidos por aí nesse caminho da vida, a gente recolhe e a gente vai recuperando o nosso poder pessoal e a gente vai acessando cada vez mais visões do divino, que simplesmente vem até nós. E isso é incrível, né? Simplesmente tu acessa um conhecimento simplesmente por estar aqui, por ter o terceiro olho, tu acessa esses conhecimentos. E é algo que revoluciona a tua vida, né? A tua perspectiva de vida completamente muda, porque tu começa a se entender divino.
Tu começa a ter um contato direto com a divindade. E daí os teus ideais mudam, os teus valores mudam. Tu começa a apreciar, a priorizar esse tipo de contato e, enfim, contato com pessoas que realmente te tragam mais conhecimento, que te tragam boas energias. E é isso. Daí a gente tem como uma ampulheta, né? Expande pra fora do terceiro olho e expande pra dentro. E é aquilo, quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue conhecer o universo e os deuses. E é isso nesse vídeo. Espero ter aí aberto portas da percepção na tua mente, em que tu visualize, que tu veja, se veja divino e acesse esse canal que tá aí, só esperando que tu abra ele, pra tu acessar essa divindade, essa pura sabedoria dentro de ti. Fica aí esse convite amoroso, tá bom? Te amo. Beijo no teu coração e até a próxima. Ah, inclusive, só um lembrete aqui. Eu fiz um livro, eu desenvolvi um livro que fala sobre esse processo de cura interior e de acessar essas partes de si mesmo. Caso tu se interesse, eu vou deixar o link disponível pro Drive. Daí tu pode baixar esse PDF e ler, se for do teu interesse, se ressoar contigo. Tá bom? Até a próxima.